Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, sei que vocês já estão ansiosos. Quem vai fazer prova específica para o UERJ? A prova que vai ser lá em abril, né? Mas vocês estão ansiosos, vocês estão sempre me perguntando aqui no canal se eu vou falar dos sonetos, né, de Luís de Camões. Então eu vou fazer esse primeiro vídeo, até para mostrar para vocês como que nós vamos fazer o trabalho aqui no canal, tá? Claro que eu vou falar dos sonetos, claro que eu estou preocupado com eles por conta da prova específica para ajudar vocês, né? Por isso que eu fiz durante toda a pandemia aí, com muita calma, os vídeos sobre Policarpo Quaresma, são 10 vídeos, e, se eu não me engano, 4 vídeos com exercícios. Estou fazendo 1984, não acabei. Estou gravando esse vídeo 16 de novembro, né? E hoje vai o segundo vídeo sobre 1984 para vocês, tá? E amanhã, dia 17, vai esse vídeo aqui sobre os sonetos com vocês. Esse é um vídeo só introdutório, que eu vou apresentar a obra, vou apresentar o autor, tá? Mas não é definitivo. Eu pretendo trabalhar com calma ele durante os próximos meses. Lembrando a vocês, a prova da UERJ, a prova específica, ela ocorrerá dia 25 de abril de 2021. Então, nós temos dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses para nos prepararmos com todo cuidado com os sonetos. Como é uma prova específica, eu vou precisar parar. Eu vou ler todos os sonetos com vocês, tá? São 166 sonetos. Nós vamos ler todos, analisar um por um, começando por aqui. Vou fazer contexto da obra, vou explicar tudo certinho, tudo detalhado, tá? Não é para ficar preocupado. Estou fazendo esse vídeo mais para deixar vocês calmos. Então, não fiquem preocupados, tá? Vamos lá. Esses são os sonetos de Luís de Camões. Talvez seja a segunda grande obra do quentista, ou classicista, o grande autor português, um dos grandes mestres da língua portuguesa e um dos que inventaram a língua portuguesa, né? Lembrando a vocês que a língua portuguesa, durante a Idade Média, é uma língua informação, é uma língua informação da sua singularidade, da sua peculiaridade, da sua forma vocálica e gramatical, sistêmica, né? E o Camões, ele é um desses grandes responsáveis. E o gostoso, né, de ler Luís de Camões, ainda mais para uma prova específica, por isso que eu vou dar várias dicas para vocês sobre isso, né? Não é só a literatura que a gente vai discutir aqui, a gente vai discutir a própria formação da língua, né, dessas especificidades da língua portuguesa. Por quê? Porque a gente vai perceber na leitura dos sonetos que ainda há muitos aspectos aqui do que a gente vai chamar de um português medieval, de um português que se parecia muito também com o espanhol, né, que tem umas semelhanças, tem umas contrações linguísticas que são muito específicas dessa linguagem, tá? É claro que a UERJ vai explorar todas essas questões, né? Já que ela está trazendo esse autor, tá? Que é um autor lá do século XVI, muito específico para a prova específica dela, tá? Então vamos lá, gente. Luís de Camões, como eu disse aí para vocês, ele é um autor importantíssimo para Portugal, para a língua portuguesa. Não é à toa que ele está ali lado a lado, tá? O túmulo dele está lado a lado com o túmulo de Vasco da Gama no Mosteiro dos Jerônimos em Belém, Lisboa, né? É lindíssimo o Mosteiro dos Jerônimos, tá? E dois ícones, digamos assim, ícones da história, tá? De Portugal são Vasco da Gama, o navegador, tá? E o Luís de Camões, que praticamente a gente pode dizer que é um dos inventores, né, da singularidade da língua portuguesa. Daí, vocês estão vendo aí na tela o túmulo de Luís de Camões, que está na entrada da principal basílica do Mosteiro dos Jerônimos, tá? Então, para vocês perceberem a representatividade desse ícone da língua portuguesa lá do século XVI e para a história de Portugal. Então, os portugueses adoram Luís de Camões e a obra mais famosa deles são os Lusíadas, né? No qual o Luís de Camões dá tom da literalidade ao povo português, tá? Mas os sonetos também são muito importantes nesse sentido de construção dessa língua portuguesa e de sua singularidade, beleza? Bom,
Mais uma dica aqui para vocês. Os sonetos, tá? Eles vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou possibilitar para vocês que vocês tenham acesso, tá? Aqui no meu canal, ao livro digitalizado. Vou colocar no Google Drive para vocês na descrição desse vídeo que está indo aí, tá? Então vocês têm os sonetos e o que eu vou estar lendo aí com vocês. Ele não é engraçado, ele não está na mesma ordem aqui, porque essa edição que eu tenho aqui é da Martine Claret, tá? E ela tem uma ordem toda certinha. Aqui no nosso, que nós vamos trabalhar aqui, ele está meio que fora de ordem. Não tem problema, tá? Desde que a gente leia todos os sonetos, não tem nenhum problema. Aqui ele vai, tá? Tudo certinho, do soneto número 1 até o soneto número 166, tá? Então ele está em ordem aqui, toda certinha, a ordem numérica. Outra coisa importante, né? Por isso que eu sempre falo das edições. Essa edição aqui é a edição oficial da UERJ, tá? Por que às vezes é bom você pegar a edição da UERJ, como tem aquela do Lima Barreto, da Companhia das Letras, né? Que eu já mostrei aqui para vocês inúmeras vezes. Porque, às vezes, a universidade ela dá uma significância muito grande ao prefácio, né, e aos apêndices, aos pós-fácios, né, digamos assim, que são escritos por outras pessoas que são especialistas nesses autores. Nessa edição aqui da Martine Claret, você tem um prefácio aqui que é a Moderna Canção de Camões. É um prefácio bem curtinho, são 4 páginas, tá, do Jean-Pierre Chauvin, que é um dos grandes especialistas aí do Luís de Camões, tá? Muito do que ele está dizendo aqui eu vou dizer para vocês durante os vídeos, né? Porque eu li o prefácio. E temos também um apêndice muito interessante que é de Cristina Garofalo Porrini, tá? O nome desse pós-fácil ou contextualização da obra se chama O Classicismo de Luís Vaz de Camões, tá? Também é bem curtinho, tá lá no final da edição, tá, gente? Então, o que nós vamos fazer aqui? Outra coisa que eu esqueci de dizer, a edição da Martine Claret também te dá ali um glossário, palavras que eram um pouco diferentes, né, de hoje, como é que você vai lidar com essas palavras, tá? Então é uma edição muito bacana, eu recomendo, tá? Mas quem não tiver, a gente vai ter acesso a essa edição digital que eu vou estar aqui trabalhando com vocês e que vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo e dos demais vídeos que eu for falar sobre a obra. Beleza? Bom, gente, já vou batendo logo de cara com um fenômeno típico quando a gente fala de Luís de Camões, que é um fenômeno da língua chamado intertextualidade. Gente, é óbvio que a UERJ, numa prova específica, usando Luís de Camões, ela vai tratar desse fenômeno que a gente chama de intertextualidade. Vamos ver o que vem a ser intertextualidade. Intertextualidade é o diálogo entre textos, né? É a criação ou superposição de textos, composição de um texto usando o outro como base. Pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase. Intertextualidade entre uma poesia e uma música, tá? Então nós temos um exemplo aqui típico, né, que caiu no Enem, que é essa charge aqui, simulado do Enem de literatura, intertextualidade aqui. Nós temos aqui a Turma da Mônica, né, o desenho ali do Maurício de Souza, e eles simulando aquela foto, né, histórica do Beatles, né, atravessando a rua. Isso é uma relação de intertextualidade por quê? Né? Porque é uma relação, né, que faz uso de uma foto histórica de um grupo de rock and roll, né, e os personagens da Turma da Mônica estão interpretando, estão fazendo uma nova relação com o texto, né, estão estabelecendo uma relação com o texto que é uma fotografia. Como eu sempre falo aqui para vocês, gente, charges, fotografias são textos, tá? É importante entendê-los enquanto texto. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o mais famoso soneto dessa obra, Sonetos de Luís de Camões, tá? Que é esse soneto aqui, ó, que nós temos aqui, que é o soneto na edição aqui da Martine Claret, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Ele é um soneto que foi gerado, né, que foi criado por Camões a partir de uma intertextualidade. Camões não criou esse seu soneto do nada. Ele cria esse seu soneto numa relação de interpretação com a Bíblia.
com um texto muito importante da Bíblia, que é Coríntios 13. A Bíblia, que é escrita, né, em sua maioria no primeiro século, tá, após a morte de Jesus Cristo, tá, você tem Coríntios 13, que é um dos textos mais famosos para se falar de amor. Tá? E o Luís de Camões vai criar esse soneto, Amor é fogo que arde sem se ver, a partir de Coríntios 13. Vamos ver como que se dá essa relação, né? Então ele foi lá em Coríntios 13, leu: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata como leviandade, não se esnorbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então, gente, Luís de Camões, né, vai estar lendo esse texto bíblico, né? É o que eu sempre digo para vocês: ninguém chega no mundo e o mundo já está criado, né? Alguém já falou de amor, alguém já falou de dor de cotovelo, alguém já falou de saudade, alguém já falou, né, de vários tipos de sentimentos humanos, né? Então é comum. Isso não é uma cópia, né? E é muito mais também que uma paródia, né? É muito comum que você pegue um autor, né, uma autoria clássica, que no caso é a Bíblia, um texto clássico, é o texto mais importante do mundo ocidental até então, e veja o que esse texto fala de amor, e você transforme esse texto do soneto em um soneto, que é um modelo clássico, típico, né, inventado na Itália do século XIV. Então, sobre essa forma do soneto, vamos discutir agora, até porque nós temos um livro aqui com todos esses sonetos com a mesma forma, ou seja, dois, né? Nós temos ali, né, 14 versos, sendo duas estrofes com 6 versos, as duas primeiras, e as duas últimas estrofes de cada soneto. Isso é uma forma, tá? É uma forma clássica do soneto. E as duas últimas estrofes com 4 versos. Então temos, né, com 3 versos, perdão, né? Nós temos 4 e 4, 3 e 3. 4 e 4, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Tá? Então são 14 versos, sendo as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas estrofes com 3 versos. Tá? E o Camões vai trazer uma novidade, porque os sonetos eles tinham 7 sílabas, né, em cada verso. No soneto camônico, né, nós vamos ter versos decassílabos, com 10 sílabas, tá? Mas vamos lá. Vamos ver, então, o que é que vem a ser um soneto na sua forma, tá? Na sua estrutura, até porque é um texto estruturado. Assim como eu expliquei aqui para vocês no canal, quando a gente leu os sonetos
da prova de 2018 foi o. Foi o. Eita, agora me fugiu o nome, né? Foi o autor brasileiro que trabalha com sonetos ali, o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes, os sonetos de Vinícius de Moraes, né? Foi uma prova de qualificação da UERJ, se não me engano, 2018, né? Eu expliquei o que era um soneto, tá? Então, o soneto é um poema de forma fixa, composto por 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são construídas por 4 versos, cada uma, os quartetos, e as 2 últimas, 3 versos cada uma, ou os tercetos, tá? A forma clássica do soneto é essa que a gente está vendo aqui, tá? A gente está vendo aqui do lado, ó, 2 quartetos e 2 tercetos. E aqui, ó, nós temos, por sinal, ó, o verso, né, o soneto, né, de Luís de Camões, que nós vamos ver agora, né, que faz relação com Coríntios 13. Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui do ladinho, aqui, ó. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ó, então a primeira estrofe são 4 versos. É um quarteto, tá? O que a gente já começa a perceber? Isso eu vou explicar depois, tá? Com mais cautela, com mais cuidado nos próximos vídeos, né? A gente percebe que tem também, gente, uma rima, tá? Essa rima tem um nome, tá? Que eu vou explicar de forma mais cuidadosa nos próximos vídeos, ó. Então, o primeiro verso termina com ver e o quarto verso termina com er e er, né? O segundo verso termina com te, ente, ó, e o terceiro com ente também, tá? Então tem rimas, ó. Assim como o próximo estrofe que nós vamos ver aqui, ó. É um não querer, mas que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Ó, primeiro termina com er, o quarto com er, o segundo com ente e o terceiro com ente, tá? Vamos lá. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Então, ó, o primeiro combina com o terceiro, ó, ad, e esse aqui fica, ó, com ur. Aí é como se você juntasse esse formando o 4 aqui, ó, porque esse aqui vai combinar com esse, ó. O vencedor combina com favor, ó. Mas como causar pode ser seu favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário em si é o grande amor. Amor com favor. Gente, lembrando a vocês que a própria palavra soneto, né, vem de som, né? Então todo soneto ele tem que ter uma musicalidade. Lembrando para vocês, gente, que não era comum, tá? Eles faziam, né, a forma deles terem acesso aos sonetos era uma forma muito diferente, tá, da gente ter acesso aos sonetos hoje. Quais são as formas que nós temos acesso a um soneto hoje? Comprando um livro e lendo os sonetos, não é isso? Nós somos uma sociedade da leitura, uma sociedade majoritariamente alfabetizada, sobretudo no Ocidente, a partir do final do século XIX e durante todo o século XX, que se dá a expansão do processo de alfabetização do Ocidente, né? A gente está no Ocidente, só que a gente está no Ocidente lá no século XVI. Então as pessoas não têm acesso ao soneto para ler o soneto. É uma minoria que tem acesso à leitura, é uma minoria que lê, é uma minoria que é alfabetizada. Mas você tem uma maioria da população que vai ter acesso a esses sonetos pela sonoridade, pela audição. É uma sociedade da audição, tá? E se é uma sociedade da audição, como é que as pessoas vão ter acesso a esses sonetos, certo? Pela musicalidade. Então é preciso ter rima, é preciso ter musicalidade para que as pessoas tenham acesso à literatura e que a literatura amplie os seus acessos, né? Então era muito comum os poetas, né, declamarem esses versos, né, durante a Idade Média, durante esse momento. Esse é o momento, né, do humanismo, eu vou explicar isso para vocês e do classicismo, né, português, vou explicar isso para vocês especificamente em outro vídeo, tá? É um momento que nós não estamos plenamente na Portugal moderno, nem no mundo moderno ocidental, é uma transição. Lembrando a vocês, ó, Camões, gente, ele vive, né, ele nasce em 1514,
24, perdão, e morre em 1580. É o período do auge de Portugal, né? Porque em 1580 nós vamos ter a União Ibérica e Portugal vai começar a entrar em decadência. Então esse é o período máximo de Portugal enquanto grande potência ibérica, né? E grande potência mundial também, grande potência global, tá? Então, gente, olha que interessante, tá? Então você tem uma sociedade que precisa dessa musicalidade, que os versos são declamados pelos poetas. Ou então, e uma sociedade na qual também, né, a questão do teatro, né, a poesia normalmente é apresentada nos teatros públicos, né? Não é à toa que ele vai surgir Shakespeare, né, que vai surgir na Espanha, vai surgir na Espanha uma literatura muito específica, né? Que nós temos também espanhola, toda baseada na teatralidade, né? Nós vamos ter toda essa literatura, tá? Muito baseada nessa teatralidade, tá? Os sonetos são uma construção de um carinha, tá? De um italiano, que é o Francesco Petrarca, que, inclusive, tá? Esse Francesco Petrarca, ele vai ser, né, uma importante fonte, tá, para o próprio Luís de Camões. Olha só que interessante. Aqui, nesse prefácio aqui da Martin Claret, ele vem dizendo o seguinte, ó, esteja claro que seus versos não brotaram por obra apenas de sua genialidade. Olha a ideia da intertextualidade aqui. O fato é que ele não só reproduzia o estilo clássico dos escritores greco-latinos. Uma das características do humanismo é você fazer uma reverência aos clássicos da Grécia e de Roma, esquecendo a Idade Média, o período anterior, tá? Da Antiguidade. Homero, o Camões vai ser leitor de Homero, vai ser leitor de Horácio, de Virgílio. Também deu continuidade aos temas líricos e humanistas do poeta medieval italiano Francesco Petrarca, que cria esse modelo de sonetos, que viveu entre 1304 e 1374, ou seja, no século XIV, reconhecido como uma de suas principais referências culturais e filosóficas. Então, já vimos aqui, tá, analisando dos sonetos, o mais famoso deles, que o nosso Luís de Camões vai ter como referência a literatura greco-romana, tá? Os clássicos, né? Autores como Homero, Horácio, Virgílio, tá? Mas também que ele vai ter, né, como referência Francesco Petrarca, a Itália renascentista, né, que já começa a aparecer, a se pintar no século XIV, que é o século da transição na Itália, da Idade Média para a Idade Moderna, né? A Itália da Renascença, gente, muitos autores, né, historiadores, começam a identificar já essa Renascença na Itália, tá, a partir do século XIV, tá? Outros a partir do XV, XVI. Tá? E como referência literária e artística, a Itália, né? Claro, né, gente? Quando a gente fala em Renascimento, né, em referências artísticas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, né, que não são as tartarugas ninjas, nós falamos de Itália, né? E quando a gente fala também de referências humanistas e renascentistas ou quinhentistas para a literatura, a gente fala de literatura de língua portuguesa também, né? E literatura portuguesa, não só de língua portuguesa, que é o Camões, né? Não é à toa que quando você está lendo os Lusíadas, gente, é muito interessante. A gente faz referência a Homero toda hora, né? Ele escreve uma obra em homenagem ao povo português, que é muito parecido com a Odisseia de Homero, né? Se você for pegar os livros clássicos, né? Os Lusíadas e a Odisseia são muito parecidos, claro, né? Porque todo autor ele tem uma referência, e essa referência gera o que a gente está estudando aqui como conceito nessa aula de hoje, que é o conceito de intertextualidade. E quando a gente acaba de ler Camões, né? Quando a gente acaba de ler Camões, é óbvio que a gente, né, aqui no século XXI, e sobretudo quem nasceu no século XX, vai lembrar de uma música, né, famosa, de um grupo famoso, Legião Urbana, que se chama Monte Castelo. No Monte Castelo, nessa música que nós vamos escutar aqui agora e analisar, ele vai fazer referência, né, Renato Russo, eles, né, e o Legião Urbana, a
Camões, a Luís de Camões, e também a Bíblia, né? Então é uma relação de intertextualidade com outros dois tempos, né? Com o século XVI, com Camões, e com a Bíblia lá no século I, depois de Cristo. Então, olha como que é interessante. Isso é muito comum, gente, quando a gente está falando de arte, de literatura. Nós temos duas referências no passado que vão dar força a uma música, né? E agora, de novo, a audição voltando a ter grande importância enquanto, né, sentido para a produção literária, para a nossa produção cultural, né? Porque a música brasileira dos anos 80 e 90, sobretudo, né, são músicas que também têm valor de literalidade, né? É muito rica, é uma música muito rica, é uma produção muito rica nesse sentido, tá? Então, olha que interessante a relação que nós estamos fazendo. Professor André, pode cair na UERJ essa relação entre Legião Urbana, Camões e Bíblia? Pode, como provavelmente vai cair, né? Porque a UERJ adora vir ao mundo de hoje, ir no mundo do texto específico e da produção, do contexto de produção e no que inspirou antes a produção. Vamos escutar aqui o Legião Urbana e tentar analisar Olha só. Nessa primeira. Ó, ele faz referência a Coríntios primeiro. Ó, o amor é fogo que arde sem se ver. Ó, Camões. Ó, Camões. Na primeira parte, ele faz uma referência a Coríntios. Agora ele vai direto a Camões. Ó, aí, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens, ele tá fazendo referência, ó, a Coríntios, gente. Ó. Tá vendo? Tá vendo? É o não querer. É o não querer, mais bem querer, é solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente, é cuidar quem ganha em se perder. Aí, ó. Camões. É o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Ó. É um estar-se preso por vontade, servir a quem vence o vencedor. É um ter com que nos mata lealdade. Ele muda, né? Ele faz uma estrutura diferente. Ó. Aí aqui ele faz uma apropriação totalmente diferente, ó. Volta lá em Coríntios, mas modifica-se. Tá? Então, olha que interessante essa construção. Não é que o Legião Urbana, a intertextualidade não é cópia, gente, tá? Ela é o que a gente chama na produção cultural de mimesis, né? É uma produção baseada em outra, mas que não é cópia, tá? Mas olha como é que eles transformam. Tanto o Camões vai transformar nessa forma física do soneto, nessa forma estruturada do soneto, né? Fixa, perdão, tá? E o
Legião Urbana vai transformar em música, que não está respeitando a ordem de sonetos, mas que se inspira claramente em Luiz Camões e em Coríntios 13, na Bíblia. Beleza, gente? Esse é só um vídeo, é só um tira-gosto do que nós vamos fazer aqui. Estejam aqui no canal, tá? Eu vou fazer o seguinte, para que vocês não fiquem muito ansiosos, vocês da prova específica, toda semana, toda terça-feira é um compromisso meu. Às 3 da tarde a gente vai fazer um videozinho sobre os sonetos, tá? E nas outros dias da semana, de segunda a segunda, quarta, quinta e sexta, a gente reveza falando de 1984 e fazendo questões de ciências humanas e suas tecnologias. Professor André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Divulguem, né, para que as pessoas possam ter acesso à educação. A educação é muito necessária num país onde ela é muito cara e meu trabalho aqui se destina a isso, justamente para que chegue ao maior número de pessoas. Um grande abraço, professor André. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.